Olá, pessoal do sétimo D, como vocês estão? How are you doing? Hope you're fine. Então entramos aí no fourth bimester. Entramos aí no quarto bimestre, né? Tá acabando o ano aí, mas nós temos ainda algumas coisas novas para ver. Tudo bem? Então, fora as coisas antigas que eu tenho passado nos outros roteiros, inclusive nos roteiros de recuperação, tá? Que vocês podem conferir lá nos grupos do WhatsApp, tá? Eles estão todos lá. E nessa videoaula nova, para a gente não ficar repetindo assuntos, vamos falar aí sobre perfis de pessoas, tá certo? Perfis, como assim? Né? Quando a gente vai descrever, contar sobre uma pessoa, nós temos que saber alguns dados, né? Nós temos que dar alguns dados dessa pessoa. Por exemplo, nome, apelido, tipo de música favorita, tem gente que gosta de informar o signo do zodíaco, enfim, tá? Várias coisas que a gente tem que fazer uma lista, né? Para poder definir o perfil de uma pessoa. Agora, nós vamos, aqui no quarto bimestre, usar esse tema para a gente desenvolver aí a habilidade de criar, entender e criar perfis de pessoas, tanto faz em uma lista quanto em um texto, tá? Em um texto em prosa, que a gente chama. Tudo bem? Então eu trouxe aqui algumas palavras, né? Primeiro, né, a palavra perfil. Se eu vou falar perfil em inglês, eu digo profile, ok? Profile. Tá? Eu nem coloquei como se escreve aqui, deixa eu colocar. It's profile. Like this. Assim. Profile. Right? E aí eu tenho algumas palavras para a gente primeiro começar fazendo aí um teste, ou melhor, uma prática de pronúncia. Vamos lá? Então nós temos aí name, nickname, favorite, TV program, game, dish, book, magazine, music, things you can do. Aí uma frase, uma expressão, né? Things you can do. Zodiac sign, age. Isso entre outras coisas, tá? Muitas palavras vocês já sabem o significado. Aqui é para a gente fazer aí um link, tá, do que vocês já sabem com as coisas novas, tudo bem? Então, name, vocês já sabem como se escreve, tá? Name, lá desde o sexto ano, né? Name. Nickname também, tá? Tudo junto assim, ó, nickname, que é apelido, nome, apelido. Favorite, tá? É um adjetivo, favorito. Pode ser aí uma lista de coisas, por exemplo, favorite TV program. Favorite TV program. É um programa de TV favorito. A favorite game, um jogo favorito. Não necessariamente um video game, mas um jogo, qualquer jogo, tá? A favorite game. Dish, pode ser a favorite dish, um prato preferido, tá? Uma comida preferida, favorite dish. A favorite book, um livro favorito. Okay. Magazine, a favorite magazine, uma revista favorita. A favorite music, música favorita. Things you can do, coisas que você sabe fazer. Tá?
zodiac sign, que é o signo zodíaco, e age, que é a idade. Eu dei esses exemplos, tá? Esses pequenos exemplos aí. Tem que explicar duas coisas aqui. Primeiro, sobre a palavra game, tá? Game, vocês já sabem que é jogo em inglês. Tá, mas e quando eu falo de jogo de videogame? Aí você nomeia video game. Por exemplo, The Last of Us is my favorite video game. Tá? The Last of Us é o meu jogo de videogame favorito. Ah, mas e para eu falar do videogame, do console, que a gente chama aqui no Brasil, né? Se é PlayStation 4, se é Nintendo, se é PlayStation 2, enfim, tá? Se é o antigo Atari, né? Qualquer um. Aí eu estou falando do console, ou do video game system, tá? Do sistema de videogame. Ou simplesmente do console, the video game console, tá? O console do videogame, tá? Porque quando eu falar a palavra videogame, eu estou me referindo ao jogo, não à máquina que vai produzir aquele jogo. A máquina que vai produzir aquele jogo é o video game console, tá? Esse é um ponto que a gente tem que entender, tá? Então, eu posso dizer one video game and two video games. Tá? Eu posso dizer one video game. Give me an example of one video game. Dê-me um exemplo de um videogame. Você pode dizer The Last of Us ou Mortal Kombat, tá? Nomes de jogos de videogame. Agora, se eu falo give me an example of two. Give me two examples of video games. Dê-me dois exemplos de videogame. Você pode dizer Mortal Kombat and The Last of Us, por exemplo. Tá? Agora, se eu falar assim, give me an example of a video game console. Dê-me um exemplo de um console de videogame. Aí sim, você vai responder a marca, tá, daquele videogame. PS4, PlayStation 4, or Nintendo, or PlayStation 2, whatever, ok? Só para esclarecer essa parte. Outra parte importante que eu preciso esclarecer com vocês é sobre a palavra music. Music. Não existe one music, two musics. Não existe. Music é generalizado. É música. É um substantivo incontável. Tá? E quando eu quero falar de uma música específica, eu uso a palavra song. Tá? This is my favorite song. Estou falando, essa é minha música favorita. Eu estou falando de uma música. Aí eu posso contar one song, two songs, three songs. Ok? Agora, quando eu falo rock and roll is my favorite music, aí eu estou falando que rock and roll é o meu tipo favorito de música. Tá? E não estou falando de uma música só. Eu estou falando de um estilo musical. Tudo bem? Então, música é algo mais amplo. Song é quando eu estou falando de uma canção. Tá? Song também pode ser traduzido como canção. Tá certo? Muito bem. Então, alguns dados a gente usa para definir o perfil de uma pessoa. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo, uma outra videoaula, falando só sobre perfis, dando exemplo de perfis de pessoas, tá? Para vocês entenderem melhor. Mas acredito que nesta primeira videoaula, tá, já dá para dar uma ideia bastante boa e já dá para treinar bastante aí coisas né, coisas novas, tá, que a gente está aprendendo aí. Principalmente eu ter explicado aí sobre a palavra game e a palavra music em inglês. Tudo bem? Então, gente, sabem, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Tem um e-mail para atividades, tá? Para dúvidas mais rápidas, de resposta mais rápida, me chamem pelo WhatsApp, tá? Porque o e-mail eu abro quando vou corrigir as atividades, tá? Então, se tiver alguma pergunta eu respondo, mas vai demorar mais,
tá? Então, para vocês esclarecerem alguma dúvida mais imediata, tá? É pelo WhatsApp. Tá bom, gente? E assim nós vamos. So, bye bye. See you on the next video.